Quero convidá-los, sem mais demoras, a abrir as vossas Bíblias em Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 16. Atos 17, a partir do 16. A gente vem há 3 semanas aí, lendo uma sequência de Atos, desde o capítulo de número 16, e ficamos 2 domingos seguidos no 16, entramos no 17 semana passada, e vamos continuar no 17 hoje. Momento em que Paulo chega em Atenas e faz um discurso muito conhecido, certamente você já ouviu várias mensagens nesse texto. Eu quero ler para os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Diz assim: enquanto Paulo os esperava, e aí deixa eu só contextualizar, deixa eu ler o 15 para vocês entenderem. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que fosse encontrar com Paulo mais tarde, o mais depressa possível. Ou seja, só para contextualizar, depois de tudo aquilo ali que aconteceu em Bereia, também em Tessalônica, aquela confusão toda que nós já falamos na semana passada, aquelas pessoas que estavam responsáveis ali por Paulo, levaram ele para Atenas. Paulo orientou que aqueles ali voltassem e pegassem, trouxessem Silas e Timóteo, orientasse Silas e Timóteo a ter com eles naquele tempo, tá bom? E aí a gente entra no verso 16, que diz lá, eu repito, enquanto Paulo os esperava quem? Silas e Timóteo, tá? Em Atenas, o seu espírito se revoltava, ou seja, ele estava se sentindo incomodado, face tamanha idolatria que dominava toda aquela cidade. Por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos e epicureus e estoicos, desculpa, li errado aqui, estoicos, discutiam com ele, e havendo quem perguntasse, quem é esse tagarela? Olha como é que chamavam Paulo, né? Quem é esse tagarela? E outros diziam, parece um pregador de deuses estranhos. E eles diziam isso porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Verso 19 diz, então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes, não se ocupavam de outra coisa, senão de dizer e ouvir as coisas e as novidades. Ou seja, um parênteses aqui, eles estavam, o que Paulo estava fazendo, estava se espalhando tão rapidamente que todas aquelas pessoas só falavam daquilo que estava a acontecer naquele tempo. O verso 22 diz, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Senhor, lemos a Tua palavra. Eu peço, por favor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia através dela, não permitindo que nada atrapalhe o nosso entendimento de compreender a Tua vontade nessa manhã para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Permaneçam com as vossas Bíblias abertas e a gente vai pensar um pouquinho acerca desse tema. Fala e não te cales, né? E a ideia de nós sermos usados pelo Senhor. Por mais que esse tema talvez remeta você um pouco mais à frente, no capítulo 18, verso 9, citado aqui no momento da escola bíblica discipuladora, em que Paulo, ao ter uma visão de Deus, ele ouve claramente Deus falar para ele, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Em algumas versões vai dizer, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Apesar desse tema
remeter a nossa mente direto para esse versículo, eu quero trazer um pouco antes, a partir do verso 16 do capítulo 17, como lemos. Porque preste atenção, Paulo, ele, quando chega um pouco mais à frente ali em Corinto, na cidade de Corinto, ele tem essa experiência, Jesus, o Senhor aparece para ele, e ele tem essa visão e fala com ele para ele não ter medo, falar. E eu quero prestar atenção com você, chamar a sua atenção acerca do que aconteceu no verso 16. Quando Paulo chegou ali àquela cidade, e estava à espera de Silas e Timóteo, a partir do verso 15 diz isso, ele se incomodou profundamente com o que estava a acontecer. Ele chegou numa cidade com muita idolatria. Quando viajei com o irmão Marcos e alguns outros irmãos, mas o Marcos aqui presente, fomos até a Polônia, nós passamos em vários países, entre eles nós passamos na Polônia. Andamos bem por dentro da Polônia até chegar ao ponto ali próximo à fronteira com a Ucrânia. E o irmão Marcos vai lembrar muito bem como nós vimos isso. Em vários lugares, tudo quanto é casa, um país, ou pelo menos aquelas cidades ali, podemos assim dizer, tomada por tamanha idolatria. E nós falávamos sobre isso durante a nossa viagem, inclusive depois da multa que tomamos... Inclusive depois da multa que tomamos naquela rua ali, nós falávamos muito sobre isso em todas as casas, como chamou a nossa atenção a maneira como aquele povo vive e anda longe de Deus. E Paulo ele se sentiu incomodado com isso, isso incomodava ele. Diante de tanta idolatria, Paulo poderia talvez fazer como muitos de nós, simplesmente ficar calado e não falar nada. Não é comigo isso. Isso não tem nada a ver comigo, isso aqui eu estou apenas de passagem, estou aqui à espera de Silas e Timóteo, deixa eu tocar meu barco aqui, o problema é deles, e aí Deus sabe quem vai salvar, é com ele, não é comigo. Mas é justamente por a gente não saber e não ser onisciente e não saber como Deus sabe, é que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a outras pessoas. É isso que a gente bate nessa tecla todas as semanas, falando na escola bíblica dominical, que nós, enquanto batistas, nós acreditamos sim, que precisamos pregar o evangelho, porque é uma ordem do Senhor, não é eu que quero. O Senhor mandou que nós pregássemos o evangelho, que nós fizéssemos discípulos. Ele não disse, olha e escolhe alguns. Ele disse, anuncia. Fale sem cessar, anuncie a palavra. Nós precisamos pregar a palavra, viver a palavra, para que as pessoas se aproximem de Cristo. Então, diante dessa idolatria tamanha, como eu disse, Paulo poderia ter ficado indiferente àquilo tudo ali e deixado as pessoas viverem do jeito delas. Afinal, o problema não era dele, o problema era das pessoas. Mas o texto diz que ele estava incomodado ao ver a cidade dominada, diz algumas versões, por tamanha idolatria. Por isso, Paulo falava. Por isso, ele não se calou. E ele falou, ele anunciou. Diante, meus irmãos, da missão que temos, diante daquilo que Deus colocou no nosso coração, não podemos ficar inertes. Não podemos ficar parados. O nosso grande erro, enquanto cristãos, é a entender de uma maneira muito errônea que eu recebi Cristo, pronto, vou levar minha vida. Vou viver da minha maneira. Vou fazer aquilo que eu quero e ponto final. Falta-nos o entendimento de compreender que não é a nossa vontade, porque senão eu estou levando a palavra de Deus do jeito que, tirando apenas aquilo que me agrada. O que não agrada eu deixo para lá. Quando, na verdade, compreende-se de uma maneira muito clara, pelo menos para aqueles que olham para a Bíblia e têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, e lê a palavra de Deus, que ao entregar a vida a Cristo, eu não tenho mais que fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que o Senhor quer. Como diz aqui em Portugal, no Brasil chama-se de controle remoto, aqui nós chamamos de comando, é pegar o comando da nossa vida e entregar na mão do Senhor. Não são mais os meus sonhos, não interessa mais aquilo que eu quero, mas interessa o que o Senhor quer. E Paulo entendia isso, e por ele entender isso, como ele mesmo disse, sendo escravo de Cristo, ele servo do Senhor, ele vai obedecer. O servo obedece, e ele tem a ordem clara, nós temos a ordem clara que precisamos pregar o evangelho. Precisamos aproveitar as oportunidades, como já falei aqui em outras ocasiões, aproveitar de fato as oportunidades. Um dia, todos nós, sem exceção, voltaremos para casa. E enquanto isso não acontece,
nós precisamos cumprir a nossa missão. O que falta nos entender, meus irmãos, é que a missão que foi dada a cada um de nós, ela precisa ser cumprida. Nós precisamos cumprir essa missão enquanto estamos aqui, enquanto não voltamos para casa, enquanto esperamos. Paulo esperava por Silas e por Timóteo. Enquanto esperava, ele anunciava. Enquanto esperava, ele proclamava. Enquanto anunciava, ele se sentia incomodado com o que estava a acontecer e ele anunciava boas novas de salvação àquele povo. Mesmo em uma região tão idólatra como era o caso da cidade de Atenas. Paulo aproveitava a oportunidade. Paulo estava à espera de Silas e Timóteo, mas ele não ficou, como eu disse anteriormente, inerte. Enquanto eles não chegavam, Paulo agiu. Paulo tomou uma decisão. Eu vou anunciar a palavra para esse povo. Paulo, ao ver toda aquela situação de idolatria, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, o texto aqui, que é muito claro, talvez ele teria pensado, se eu me calar, e aí fazendo uma referência a outro texto da palavra de Deus também escrito por Paulo, mas se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Eu estou aqui agora. Paulo compreendia claramente que cada oportunidade era uma oportunidade que deveria ser aproveitada. Cada situação. E talvez ele pensasse, mas se eu não falar, pode vir outro aqui falar. Deus, irmãos, preste bem atenção. Quando você está diante de uma pessoa, diante de uma situação, você precisa aproveitar aquela situação, aquela oportunidade como talvez sendo a única oportunidade da sua vida. Única oportunidade que você tem para pregar o evangelho para aquela pessoa. Talvez você não terá uma outra oportunidade de vê-la novamente. Talvez ela vai partir para a eternidade antes de conhecer a Cristo. E Deus está te colocando diante daquela ou daquelas pessoas para que você anuncie o evangelho. O desejo de Paulo era sempre ser usado pelo Senhor. Isso é muito claro, para proclamar as boas novas de salvação. Quando a gente olha para a vida de Paulo, para a trajetória dele, depois da sua conversão, depois daquele encontro maravilhoso, registrado ali em Atos capítulo 9, nós percebemos de maneira muito clara que Paulo, ele agora vive tão somente para obedecer ao seu Senhor. E nós? E nós? Então, feito toda essa introdução, quero pensar com você nesse tema, mas a partir dessa frase aqui. Usados pelo Senhor, mas eu quero que você traga para o singular, traga para você. Usado pelo Senhor, primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração aí, ou na Bíblia, no papel, ou no seu telemóvel, mas anote, tome nota disso. Usado pelo Senhor, eu não fico inerte diante da idolatria e da busca por falsos deuses. Irmãos, preste atenção, quando eu sou usado por Deus, quando eu entendo que Cristo habita em mim, eu não posso ficar parado ao ver a situação do povo. Eu não posso ficar parado em ver as pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Eu preciso anunciar, diz o verso 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava, ou em algumas versões vai dizer, ele estava incomodado face à idolatria dominante daquela cidade. Nós precisamos sim, estar incomodados, sim, com a situação do nosso país. Nós precisamos estar incomodados, sim, com a situação das pessoas que moram no prédio que nós moramos. Precisamos estar incomodados, sim, com aqueles colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, pessoas que a gente encontra, conversa muitas vezes sobre tantas coisas, menos sobre a salvação em Cristo Jesus. Parece que temos medo de falar da nossa fé, parece que temos vergonha, parece que os crentes eles têm vergonha de segurar a própria Bíblia, têm vergonha de dizer ao Deus que serve, têm vergonha de bater a mão no peito e dizer, eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu não concordo com isso. Eu não vou me amoldar aos erros, ao que está sendo feito pelas outras pessoas. Não me interessa o que elas estão a fazer, interessa aquilo que eu creio, e eu vou fazer dessa maneira. Quero contar uma experiência rapidamente, que aconteceu semana retrasada, de um jovem chamado Isaac, que mora lá em Moçambique, que é missionário nosso lá, missionário ligado à organização missionária Eu Escolhi Evangelizar. Isaac, ele é enfermeiro, ele foi ao Brasil em 2013, 2014,
por ali assim, e foi nessa ocasião que eu conheci. Ele é moçambicano, foi para lá para poder fazer teologia, fazer música, melhor dizer. Ele é músico formado pelo Seminário Batista da Primeira Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. E ele aproveitou a oportunidade. Enquanto ele estava ali fazendo música, ele também fez enfermagem. E tudo se desenhava para o Isaac não voltar para Moçambique. Ele estava num país extremamente difícil, uma pobreza extrema, e agora tem uma oportunidade de estar no Brasil, estudando, morando numa boa casa, fazendo uma faculdade paralelamente com um seminário. Recebeu várias propostas, ele canta muito bem, toca vários instrumentos, várias propostas para poder ser ministro de música em outras igrejas. E ele voltou. E eu não sabia, nunca mais vi Isaac, até o ano de 2020. Quando fui a Moçambique para implantar o projeto, e quando eu chego lá, quem que eu encontro? Num país tão grande como aquele, Isaac. Eu nem lembrava de Isaac. Isaac está lá. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Eu perguntei, mas Isaac, e por que você voltou? Por que você não ficou? Você tinha tantas propostas lá? Ele falou assim, eu fui para o seminário para me preparar, para voltar e ganhar o meu povo para Cristo. Irmãos, aquilo foi tremendo. Eu voltei para ganhar o meu povo para Cristo. Vive numa situação extremamente difícil. Aí arrumou um emprego na sua área, enfermagem, e está a trabalhar. E nesse meio tempo eu faço o convite a ele para ele ser missionário, apresento para ele a proposta, para ele cuidar daquelas crianças. Irmãos, hoje são 338 crianças do nosso projeto lá. E aí Isaac aceita, e está lá ombreando conosco, e quando chega na semana passada, Marcos, ele entra em contato comigo e fala assim, pastor, perdi o emprego. A única fonte de renda que ele tinha. A gente mandava uma oferta para ele, mas o que ele mantinha ele era o trabalho dele. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu trabalho aqui na minha cidade, X dias por semana, mas os meus patrões decidiram que eu tenho que ir para uma outra cidade, trabalhar numa outra cidade. E eu falei, e é difícil ir e voltar? Ele falou, não, para ir eu tenho que mudar realmente para essa cidade. E eu disse não, porque senão eu ia ter que largar o projeto. E meu coração está aqui com essas crianças. Irmãos, servir a Deus é abrir mão dos nossos sonhos e viver os sonhos dele para a nossa vida. Isaac, ele é formado e não está exercendo a profissão dele. A profissão dele, secularmente falando. Mas ele está exercendo, sabe o quê? O chamado de Deus para a vida dele. Está cuidando lá de mais de 300 crianças. Dando aula diariamente para 78 delas, com flautas e outros instrumentos mais que a gente está tentando conseguir ainda de maneira precária. Mas já temos 78 flautas lá, graças a Deus, que já estão atendendo aquelas crianças. E aí Isaac fala para mim assim, mais um tapa na cara que eu recebi, ele falou assim, pastor, eu entendo, porque o primeiro foi quando eu perguntei a ele por que ele não ficou, né? Agora o segundo, 2 anos depois, ele fala assim para mim, eu entendo que quando a gente se coloca para fazer as coisas de Deus, várias propostas vão surgir. Mas nem toda porta aberta é uma porta que Deus abre. Falou comigo por telefone semana retrasada. É isso aí, meus irmãos. Nem toda porta aberta é uma porta aberta por Deus. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes as pessoas entram em enrascada porque vê uma oportunidade e vai. Mas não percebe se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. Agora nós estamos lutando, fazendo vários contatos aí, para conseguir o sustento, para poder Isaac ter o sustento dele, e Deus vai dar, eu creio nisso. E ele falou assim, pastor, eu estou tranquilo, Deus vai me dar o sustento. Nem que eu tenha que fazer uma refeição por dia, eu não vou largar o projeto. Uma. E é mais ou menos o que eles fazem. O povo passa por uma situação muito difícil mesmo, lá naquele país. E a gente tenta ajudar da maneira que pode, da maneira que a gente consegue. Irmãos, Paulo, ele, em hipótese alguma, ele não ficou inerte à situação daquele povo. Isaac não ficou inerte na situação, diante da situação do povo do seu país, do seu povo. Ele preferiu voltar e anunciar as boas novas para aquelas pessoas. Usado pelo Senhor também, além de não ficar inerte, eu não me calo. E parece ser a mesma coisa, mas não. Às vezes nós nos movimentamos, nós andamos. Marcos um dia falou isso, né, contando uma história para mim, ele disse, meu pastor, eu sempre entendo que para acontecer alguma coisa eu preciso sair de onde eu estou, eu preciso me movimentar, porque quando a gente se movimenta alguma coisa acontece. E é verdade.
Mas além de se movimentar, é preciso realmente agir. Porque pode parecer assim, não, mas eu estou me movimentando, eu estou agindo, eu posso me movimentar pela cidade. Paulo poderia se movimentar pela cidade, não está mais inerte, está se movimentando e talvez ter mais história para contar, no sentido assim, caramba, a idolatria do povo é assim, assado, etc. Mas não fez nada. Poderia não ter feito nada. Mas ele não ficou calado, mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida. Ele não ficou calado. Aliás, um homem que deu a sua vida, pelo Evangelho, morreu pregando o Evangelho, não negou a Cristo em hipótese alguma, ele entendia claramente, que o morrer para ele era o quê? O morrer para ele era lucro. E o viver aqui na terra é Cristo. Nós precisamos viver aqui na terra, meus irmãos, por Cristo, e precisamos anunciar as boas novas de salvação às pessoas. Entre os versos 17 e 21 fica bem claro isso. Paulo, ele não se cala, ele começa a anunciar a ponto das pessoas chegarem e dizer ali no final do verso 18, que quer dizer esse tagarela? Não para de falar. Está anunciando na cidade toda, ele não parava, diz a palavra do Senhor, e dá a entender que levou alguns dias para que Silas e Timóteo chegasse ali à cidade, porque diz que ele ia à sinagoga, ele pregava todos os dias, ou seja, se é todos os dias, ele não ficou nenhum dia e no dia seguinte chegaram para estar com ele. Isso levou algum tempo. Até porque não se pegava um avião assim, rápido, um trem, um metrô, não tinha essas coisas. O transporte demorava mais. Eles tinham que esperar a melhor situação, o melhor momento para estar com aquelas pessoas ali. Mas enquanto isso acontecia, diz lá o verso 17, o finalzinho, todos os dias, na praça, ele pregava, e para aquelas pessoas que ele encontrava ali naquele lugar, ele não deixava de anunciar. Ele anunciava. E em terceiro lugar, meus irmãos, usado pelo Senhor, além de não ficar inerte, de não ficar calado, anunciar, ele também não se intimida. Ou seja, usado pelo Senhor, eu não me intimido com autoridades ou pessoas sem temor a Deus. Guarda isso no teu coração. Nós não podemos nos intimidar com pessoas ou até autoridades que não têm temor ao Senhor. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ontem, dia 10 de setembro, completou 151 anos do início do trabalho batista no Brasil. Ontem, 10 de setembro, o dia que foi fundado a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste. A história retrata um pouco antes, com o início do trabalho ali em Salvador, tem a questão do trabalho ali com os brasileiros, mas ali, os americanos, etc. Santa Bárbara do Oeste, ontem completou 151 anos. 151 anos pregando o Evangelho. Hoje, no Brasil, se comemora o Dia de Missões. Hoje é o Dia de Missões, não porque é 11, não, mas é o segundo domingo de setembro, é o Dia de Missões Nacionais. É o dia que os batistas hoje vão celebrar realmente essa obra missionária. E por que eu estou citando isso? Porque muitas vezes, certamente as pessoas que há 150 anos, mais de 150 anos, começaram o Evangelho, o trabalho batista especificamente no Brasil, e em outros países, como nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Discipuladora, certamente passaram por dificuldades. Certamente ouviram de autoridades que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Mas, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, as coisas acontecem. Quando nós confiamos em Deus, as portas se abrem. Eu, quando cheguei aqui em Portugal para morar, eu ouvi de algumas pessoas de que não dá. Não, isso não pode. Não, isso é difícil. Eu já falei que difícil para mim é uma casa em cima da outra. Edifício. Isso é difícil. Não existe dificuldade para quem vive a palavra de Deus. Ah, não pode fazer isso. Isso não. Irmãos, tanta coisa que a gente já fez. E eu escuto críticas de pessoas, não, que não pode, que não é bem assim. Cada um tem a sua religião. Desculpe, irmãos, as favas com cada um tem a sua religião. Eu vivo o Evangelho de Cristo e eu vou pregar. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é um problema dela, particular dela. Mas que eu vou anunciar, eu vou anunciar. Eu não estou nem um pouco ligando para isso. Nem que, vai ter, pastor, mas se vier contra a sua vida. Problema, não é a minha vida. Não me interessa, irmãos.
Eu estou aqui, e aí abri um outro parênteses aqui, Deus sabe como eu estou aqui em pé, com uma dor gigante aqui nas costas. Estou tomando um remédio, vou fazer essa semana, não, tem outro negócio que eu esqueci o nome, raio-x, tomografia, computadorizado, um montão de coisa, eu estou mexendo para lá e para cá porque está doendo muito mesmo. Eu não estou falando isso para ninguém sentir pena de mim, não. Mas eu não consigo compreender, meus irmãos. Às vezes, com qualquer coisinha, a gente, não dá, é que não sei o quê, que não dá nada. Olha o que Jesus sofreu por nós, irmãos. Como é que não dá? Dá sim, claro que dá. Nós precisamos pregar o Evangelho e não baixar a cabeça diante das dificuldades que possam surgir, ou talvez que possam, de alguma maneira, em algum modo, em alguma medida, ir contra a nossa vida. Verso 22 diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, olha só, meus irmãos, ele não ficou com vergonha, ele não ficou com medo, ele se levantou e disse bem claro em alta voz para todos ouvirem: senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo era um homem extremamente inteligente. Ele aproveitou uma situação, aproveitou um altar que tinha um dizer lá ao Deus desconhecido e foi anunciar o Deus que aquelas pessoas não conheciam. E ele estava errado? Não. Ele estava justamente anunciando o Deus, irmã Cláudia, que aquelas pessoas não conheciam. Jesus Cristo. E ele começa a falar sobre várias coisas que nós não lemos aqui, mas é fantástico que a inteligência de Paulo, se a gente for um pouquinho mais à frente, deixa eu só me achar aqui, a gente vê que ele cita em sua palavra, acho que é o verso 28, deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo, no verso 28, ele cita um poema que foi citado, que foi escrito pelo poeta Arato, não sei a pronúncia mais ou menos assim. E ele cita alguns filósofos, ele vai citando algumas coisas, cita vários textos da palavra de Deus, dentro da sua palavra, ele vai falando e citando alguns textos da palavra e mostrando também. Lembra no início do capítulo, que é no início do texto que nós lemos, que ali tinha muitos filósofos, pessoas inteligentes, pessoas letradas. Ele não podia chegar lá de qualquer jeito e falar a coisa assim, não é assim mesmo, ponto final. Talvez, se fosse Pedro, ia chegar com os dois pés no peito e dizer assim: seus idólatras, não sei mais o quê, tem que aceitar mesmo a Cristo e ponto final. Mas Paulo não. Paulo é um homem inteligente, polido. Ele começa, quem está aqui comigo? Quem é o meu público? Quem é o meu público? Essas pessoas que estão aqui, são pessoas que entendem. Então ele começa a citar algumas frases de pessoas que para aquelas pessoas eram importantes. E começa a chamar a atenção daquele povo ali. Então, meus irmãos, eu não posso me intimidar. Ele não se intimidou, de tal forma que as pessoas pararam para ouvi-lo. Em quarto lugar, meus irmãos, eu, de alguma forma, usado por Deus, eu também preciso anunciar o Deus desconhecido por muitos, para que esse, que agora é desconhecido, torne-se conhecido para todas as pessoas. E assim, essas pessoas possam ser verdadeiramente livres. O Deus desconhecido precisa ser pregado nesse tempo. Nós precisamos, sim, anunciar esse Deus que as pessoas não conhecem. Eu conversava com uma pessoa que me ligou essa semana, nem sei quem é, mas meu telefone está aí nas redes sociais, irmão. Se você escrever lá Igreja Batista, aparece o número do meu telemóvel. Aí me ligou uma determinada pessoa, à noite, estávamos na sala, sentados com a família, vendo um filme, e aí demos uma pausa gigante lá para poder atender aquela pessoa. Aí a pessoa me liga, e eu não vou dar detalhes do caso, mas mais ou menos para os irmãos entenderem, mas ela me liga, e ela mora lá para o lado de Lisboa, e ela diz assim: o senhor é o pastor, exatamente assim, nesse tom. O senhor é o pastor da igreja, da igreja evangélica? Aí eu, sim, com quem eu falo? Ela falou o nome. Não, porque a minha mãe, ela mora aí há muito tempo, não sei mais o quê, e frequenta a sua igreja, e o senhor não está a visitar, e que eu deixa ela falar. Falou. Depois de uns 5 minutos mais ou menos, eu falei assim: qual é o nome da sua mãe? Ela falou o nome da minha mãe. Eu falei: não é minha ovelha, não. Sei o nome de todas as minhas ovelhas, não é minha ovelha. Não, como é que não é? Não é igreja assim, assado? Aí, resumindo, nós descobrimos qual é a igreja. Eu falei: não, aí não é bem assim. Não sou eu. Não, é porque eu estou ligando porque ela está em casa, está doente, não sei mais o quê, e não sou eu. Não é comigo, esse negócio não é comigo.
Estou contando isso para dizer uma coisa para vocês. Não o fato ilusitado que aconteceu, mas depois que a gente terminou essa conversa, e aí começamos a entrar por outro assunto, e aí eu perguntei para ela, mas e a senhora? Conhece a Cristo? Ela falou, não, eu conheço. Conheço Jesus. Eu só não sou assim de ir à igreja. Eu leio a Bíblia, leio Salmos sempre, leio... Sim, mas você conhece Jesus? Não. Aí falou, sim, mas você conhece Jesus? As pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. Elas acham, muitas pessoas, irmãos, não se engane, acham que ficar com uma Bíblia aberta, com todo respeito às pessoas que fazem isso, num salmo, dentro de casa, é conhecer a Deus. Elas acham que deixar a Bíblia aberta em algum canto da casa vai trazer algum poder para a sua casa, ou para a sua vida. Quando, na verdade, o próprio salmista, se elas fossem um pouquinho mais à frente, sair do Salmo 91, e fosse um pouquinho mais à frente no 119, elas encontrariam o salmista dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não foi deixar aberta em cima da estante, foi botar dentro do coração, para não pecar contra ti. Deus, de alguma forma, usou aquele momento ali para que eu pudesse, mesmo em poucas palavras, falamos mais ou menos ali uns 10 a 15 minutos, e o pessoal lá agoniado para voltar para a sala para ver o filme, e alguns textos bíblicos, né? Esse poeta, por exemplo, que eu citei, está lá no verso 28, você pode ler lá depois com calma, e você vai entender o texto também, ele bota lá no verso 28 o seguinte, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Apesar de ser um texto que está ali, parte dessa frase falada por Paulo aqui é citada por um poeta. E ele cita isso para trazer realmente conseguir a atenção daquele povo. Nós precisamos, irmãos, ter a estratégia correta para ter a atenção das pessoas. A pessoa gosta de quê? Ela gosta de futebol. Começa o assunto como futebol. Começa conversando com aquela pessoa, mas anuncie o evangelho àquela pessoa. Conta o que Deus fez na sua vida. Um dia um amigo falou assim para mim, falou, Marcos, talvez as pessoas tenham dificuldade de falar o que Deus fez na vida, porque não conseguem ver que o maior benefício que Deus fez na vida é justamente a vida eterna em Cristo Jesus. Eu escuto pessoas falarem assim, mas eu nunca usei droga, eu não tenho testemunho para dar, porque acha que testemunho é assim. Não, eu era drogado, aí hoje eu não... É desgraça, tem que sair da desgraça para vir para coisa boa. Não, isso é testemunho, não, irmãos. Não necessariamente. Você pode ter nascido num lar cristão, num lar evangélico. Você pode conhecer a palavra de Deus, mas tem que haver um momento em que você tem que manifestar sua decisão em direção a Cristo. Tenho 2 filhos. Raquel e Emanuel. E uma agregada. Aline, minha filha do coração. Preste atenção. O Emanuel, com 4 anos de idade, teve que decidir. Ele decidiu, dia 8 de dezembro de um determinado ano aí, de 2010. Isso, 4 anos de idade. Um culto lá na Igreja Batista em Recife, que eu esqueci o nome agora, da igreja. Mas estava lá o pastor Celso Godoy pregando, e aí o pastor fez o apelo, e aí o Emanuel foi à frente e entregou a vida dele a Jesus. Raquel, mesma coisa, um pouco antes, mas também com 4 anos de idade, entregou a vida. Filho de crente não é crente. Ele tem que tomar a decisão dele, senão ele se amolda à rotina do dia a dia, um dia se batiza ali, pronto, final. Não tem que tomar a decisão, tem que abrir o coração para Cristo e dizer, olha, eu, assim, mesmo que seja dentro de casa, em um culto doméstico, mas precisa fazer, é preciso fazer. A palavra de Deus nos diz que se com a tua boca confessar e com o teu coração crer, precisa haver essa confissão. Eu creio, pai, eu creio, mamãe, que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Tem que haver isso, tem que haver esse movimento, esse ato tem que acontecer. E por último, meus irmãos, caminhando para o final, usado pelo Senhor, eu não ligo, em hipótese alguma, para aqueles que vão zombar. Mas vão zombar. Tem pessoas que vão rir. Nunca me esqueço, quando estávamos no auge da pandemia, eu estava com uma máscara escrito Jesus Transforma. Temos lá no Brasil a operação, o movimento Jesus Transforma, que acontece na nossa denominação, e uma pessoa preparou máscaras, né? Com dizer Jesus Transforma, e vendeu, passou para as igrejas, e eu consegui que essas máscaras chegassem até aqui em Portugal. E usamos por muito tempo aqui, andando pelas ruas. Nunca me esqueço. Eu estava com a camisa
escrito Jesus transforma, e a minha máscara Jesus transforma. Quem anda pela cidade e me encontra pela cidade vai ver que dificilmente, raramente, raras exceções, vai me ver com uma roupa que não tem algum dizer evangélico. Dificilmente. Só às vezes quando o negócio enrola lá um pouquinho, fica suja, mas normalmente, eu tenho mais de uma, normalmente eu vou estar com uma camisa assim. Eu nunca me esqueço que eu estava saindo da Caixa Geral de Depósito, quando encontrei com um grupo de pessoas que estavam a entrar, 3 pessoas aproximadamente, e eles pegaram e falaram assim, cruz credo, e se benzeu, né? Fez lá o sinal da cruz lá, como se eu fosse uma coisa horrível do outro mundo. Alguns vão zombar. Alguns vão zombar. Então, eu não ligo para aqueles que zombam, mas mantenho meu foco naqueles que creem. Esse tem que ser o segredo. Eu não tenho que me preocupar com quem não quis receber. Eu tenho que me preocupar com aquele que quer receber a palavra de Deus e tenho que focar nele. Com aquele que não quer receber e está zombando, o problema dele que está zombando. Posso continuar orando por ele, posso continuar tendo algumas oportunidades, pedindo para que Deus me dê oportunidade de pregar a palavra para ele, mas eu tenho que estar sensível a compreender aqueles que estão com o coração inclinado ou inclinados para a palavra de Deus. Diz a partir do verso de número 32, diz assim, quando ouviram falar, do mesmo capítulo 17, olha aí, 32, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros diziam, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Ou seja, tipo assim, sim? Tipo assim, olha, isso não é para mim não. Isso aí não é para mim não. De repente, em outro momento, a gente conversa. Eram pessoas letradas, polidas, inteligentes, ouviram, zombaram. Não, em outro momento. Não queremos agora conversar. Talvez em outra ocasião a gente conversa. Sim, Marcos? Desculpa a interrupção. Sim. Estavam em igrejas, tinham encontrado o evangelho, tinham se convertido, tinham se batizado, né? E aí eu fiquei pensando naquilo que assim, eles foram nessas igrejas, ouviram o evangelho e se batizaram. Mas muitos anos antes disso, eles cresceram, junto comigo, me ouvindo falar do evangelho, e eles tinham exatamente essa postura. Uns debochavam, outros diziam que era maluco, outros se afastavam. Tinha gente que quando chegava num lugar, eles rapidamente saíam embora para não ficar perto de mim. Entendeu? Outros diziam claramente, para de falar besteira, já vi você com esse negócio de crente. Mas muitos deles, depois mais velhos, eles se converteram e se batizaram. E eu acredito que de alguma forma... A semente lá atrás. A semente plantada lá atrás... Com certeza. Isso que o irmão Marcos falou, faz a gente pensar e entender o seguinte. Muitos frutos nós não vamos nem ver, Angélica. Nem vamos ver. Aqui, não vamos ver. Muitos frutos terão reflexo, aliás, muitas atitudes nossas. Não, eu vou corrigir a frase. Todas as nossas atitudes terão reflexo na eternidade. Seja positivamente ou negativamente. É pesado, mas é verdade. Sabe quando eu digo negativamente? Porque quantas vezes nós damos mau testemunho? Quantas vezes o nosso testemunho, ao invés de agregar a pessoa para Cristo, afasta a pessoa de Cristo? Então guarde isso. Isso vai ter um reflexo na eternidade. Então preste atenção nessa frase. Todas as minhas atitudes terão reflexo na eternidade. Agora a questão é, que reflexo? Qual é o reflexo que a minha atitude vai estar proporcionando para a pessoa A, B ou C na eternidade? Será que as minhas atitudes vão proporcionar que aquela pessoa viva aos pés da cruz de Cristo? Porque o texto que a gente acabou de ler aqui agora, o verso 32, diz que eles zombaram. Olha, a respeito disso a gente fala depois. E o 33 diz assim, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ou seja, naquele momento viu que eles não queriam, se retirou do meio deles. Do meio deles quem? Daqueles que estavam a zombar. Houve, porém, olha o que aconteceu no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Oh, meus irmãos, olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Apesar de muitos zombarem, não ligar para aquilo, Paulo fez o quê? Saiu do meio da zombaria. Saiu do meio daqueles que estavam, sabe, não estavam querendo nada com o evangelho. E ao sair daquele meio,
Eu fico tentando imaginar a cena, sabe? Paulo, muitas pessoas e alguns rindo, fazendo chacota. Aí o que ele faz? Ele sai. Isso é coisa da minha cabeça, tá, meus irmãos? Mas quando eu olho para o texto, eu tento imaginar a cena mais ou menos assim. Mas talvez ele saindo ali, algumas pessoas, que às vezes até estavam ali no meio, saíram também. É isso, essa leitura que eu faço. Imagina todos nós aqui. Eu estou falando do evangelho e todo mundo está, que isso é besteira, e que não sei mais o quê, e etc. Aí, de repente, o Bruno, que estava ali ouvindo também, meio sem graça, né? Não quis se expor ali ou se apresentar na frente dos demais, viu eu saindo e vai atrás. Fala, não, pastor, olha, eu creio no que você falou. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o verso 34 diz que houve, porém, alguns homens que se juntaram a Paulo e creram. A palavra juntou-se, esse verbo, essa ideia de juntar, dá essa ideia de que estava todo mundo junto, Paulo sai e alguns deles saem também. Esse se juntar é o ato talvez de sair dali e estar junto ali com Paulo naquele momento. Aí olha só o que diz. Depois lá na frente, na Escola Bíblica Discipuladora, de repente Marcos ou Jean explica um pouco melhor isso aí, que o nosso tempo não permite. Quem foi esse cidadão aqui? Porque diz aqui, ó, se juntaram a ele e creram. Entre eles estava quem? Dionísio. E depois vocês vão aprender um pouco mais. E uma mulher chamada Damares. E com eles mais algumas pessoas. Ou seja, a palavra de Deus, guarda isso também no seu coração. Sempre que ela destaca alguns nomes, vai atrás e estuda sobre esse nome. Vai atrás e estuda sobre esse nome. Porque essa pessoa, não que as outras não tenham feito, mas ela se destacou de alguma maneira lá na frente. Dionísio e Damares. Aí ele fala, e mais algumas pessoas. Então preste atenção, meus irmãos, e eu já parto aqui para a conclusão. Eu usado por Deus, eu não ligo para aqueles que zombam, de maneira nenhuma, mas eu mantenho meu foco naqueles que creem em Cristo. E aí, o verso 35, 34, diz exatamente isso, que esses se juntaram a ele, creram, e muitas pessoas, algumas pessoas, além de Dionísio e Damares, se aproximaram também do Evangelho de Cristo. A conclusão disso tudo, que a gente falou hoje à luz da palavra de Deus, é que Paulo foi usado por Deus em inúmeras ocasiões. E todas elas, em todas as ocasiões que ele foi usado por Deus, ele teve luta, com certeza. Todas elas. Você não pega um texto de Paulo que ele não tem que, termina de falar, tem que sair correndo para um canto, ou levam ele preso para um lado, ou dão uma surra nele. É sempre assim, ele e os demais discípulos. Mas no caso ele aqui, ele sempre teve luta, muitas lutas, mas também teve muitas vitórias. Então, irmãos, as lutas nós teremos, mas teremos vitória. Paulo sabia que Jesus era Salvador. E sabia que ele transforma vidas. Só Jesus pode transformar a vida do ser humano. Ele sabia que Jesus era Salvador e que só Ele pode transformar vidas. Por isso, Paulo, ele se deixou, podemos dizer assim, ser usado pelo Senhor. E eu digo se deixou, meus irmãos, porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ah, pastor, já entreguei minha vida a Jesus, eu até queria ser usado por Deus e etc. Se permita isso. Permita que Deus use a sua vida. Pegue a Bíblia para ler, acorde pela manhã, leia um texto da palavra de Deus, dobre o seu joelho e fala, Senhor, me dê uma oportunidade hoje. Hoje, me dê uma oportunidade de pregar a tua palavra. Me dê uma oportunidade hoje de ser bênção na vida de alguém. Permita-se, porque diz, a gente olha para o texto e consegue ver claramente que Paulo, ele se permitiu ser usado pelo Senhor até o último respirar, o último momento da sua vida. Irmãos, que nós possamos falar e não nos calarmos. Em hipótese alguma, independente de qualquer coisa. Curva a sua cabeça nesse momento, não olhe para mim agora não, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você pudesse pedir ao Senhor para te usar. Pois ser usado por Ele, meus irmãos, ser usado pelo Senhor, fazer parte da obra redentora é um privilégio, é um grande privilégio. Vamos encerrar ouvindo essa canção. Ela foi tema da campanha de missões nacionais em 2009. Logo assim que eu fui para o campo missionário, fui em 2008, em 2009 essa música foi tema, e ela falou muito ao meu coração naquela ocasião, porque a gente estava largando tudo da nossa vida, sabe? Como eu disse, eu era militar, minha esposa era professora, e a gente estava à luz dessa letra, pedindo ao Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, eu quero proclamar
Eu só quero proclamar a tua palavra. Louvemos ao Senhor. Peça para Deus falar ao teu coração. E Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende-me, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, pra ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador, que transforma vida. Acende-me, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Usa-me, Senhor, Peça ao Senhor para te usar. quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas. Acende-me, Senhor, a chama que se esfria, pois quero falar do teu amor, pois quero falar do teu amor. Quero terminar esse momento orando por cada um de nós. Eu quero convidar você nesse momento a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você compreende que precisa ser usado pelo Senhor, não fique com vergonha e nem esperando o primeiro vir. Às vezes a gente espera assim, vou ver quem vai primeiro para eu ir. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar. Eu quero terminar esse culto orando por você. Quero que você consagre a sua vida diante do Senhor. Colocar a sua vida diante dele pedindo: Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero proclamar a tua palavra. Sai do seu lugar. Vamos todos nos colocar em pé nesse momento para facilitar aqueles que querem levantar e vir aqui. Vem aqui, se coloque ao meu lado. Eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família. Venha cá, não fique com vergonha não. Se coloque diante do Senhor nesse momento. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus, nós vamos dar mais uma passadinha na música até o refrão. E você pode sair do seu lugar nesse momento, se colocar aqui diante de Deus. Se você sabe a letra, cante. Falar do teu amor. Peça ao Senhor para te usar. Usa-me, Senhor. Declare. Eu quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas. Acende-me, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, pra ti darei
meu coração. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nosso coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a Ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do Teu amor. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas. Acende-me, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Pai, como é bom poder ouvir a Tua palavra. Como é bom poder ver que pessoas no passado dedicaram a sua vida de maneira integral para Te agradar. Às vezes a gente pensa que dedicar a vida ao Senhor de maneira integral é deixar o emprego, é ir para um outro país. Não necessariamente. O Senhor espera de cada um de nós que nós possamos entregar realmente a nossa vida ao Senhor e dedicar a nossa vida de maneira integral. E quando eu digo integral, Senhor, é porque no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no caminhar, seja onde for, nós precisamos ser usados pelo Senhor. Então é sim de maneira integral. Pai, por favor, acende, Senhor, a chama nos corações que talvez esteja apagada. Modifica, Senhor. Dê paixão pelo perdido às pessoas. Coloca no coração o desejo de pregar o Teu Evangelho, de ler a Tua palavra. Deus, às vezes a gente vê as pessoas lutando às vezes por coisas que não conseguem segurar nem na palma da mão, e quando morrer não vai levar nada. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que cada um possa compreender quando o Teu Filho Jesus disse de maneira tão clara que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor afirmou de maneira tão poderosa que todas, não eram algumas, mas todas as outras coisas iriam ser acrescentadas a cada um de nós. Deus, então, faça com que a gente entenda isso. Faça com que a gente pare de correr atrás do vento, Senhor. Mas que nós possamos consagrar o nosso trabalho ao Senhor. Que nós possamos consagrar o nosso emprego, o nosso local de trabalho ao Senhor. Que nós possamos, orar pelos nossos patrões. Orar por aqueles colegas de trabalho. Muitas vezes a gente senta para falar das pessoas, Pai, mas tira isso da nossa vida, do nosso coração. Nós não queremos falar mal das pessoas, mas, Pai, coloca no nosso coração o desejo de falar para o Senhor das pessoas e para as pessoas do Senhor. Por favor, Senhor, por favor. Nós amamos o Senhor e nós cremos que podemos avançar mais se nós estivermos focados nas pessoas e na Tua obra. Coloca isso no nosso coração. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão ao céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e maravilhoso Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós. Os que estão aqui na frente, os que por algum motivo não vieram à frente, e com toda a igreja de Cristo, em toda parte desse mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Usa-me, Senhor, eu quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas. Acende-me, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor, pois quero falar do Teu amor. Amém. Deus abençoe.